A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Oi, gente, muito boa tarde a todos e todas que estão chegando agora. A gente está começando mais uma edição da nossa série de lives chamadas de Estante Entrevista e hoje vamos receber a presença do Daniel Munduruku, que é professor, escritor e vai conversar comigo sobre as histórias indígenas na literatura brasileira. Então sejam bem-vindos. Na próxima hora teremos muita conversa, mandem suas perguntas e chamem os amigos também para compartilharem desse papo super interessante com a gente. Eu vou ver se o Daniel já está por aqui para convidá-lo para conversa. Maravilha! Boa tarde, tudo bem, Daniel? Tudo legal, tudo Que legal, maravilha. legal mesmo. Você está me ouvindo bem, Yasmin? Sim, você me ouve bem também? Ouço bem também. Perfeito. Estava aqui apresentando você rapidamente, né, para os nossos leitores. Enfim, como eu estava introduzindo, você, Daniel Munduruku, eu vou, na verdade, apresentá-lo mais amplamente, para quem não te conhece ainda. Mas, enfim, como eu estava falando, galera, essa é mais uma edição, né, da nossa série de lives Estante Entrevista, que a gente tem feito nas redes da Estante Virtual. E hoje a gente vai receber a presença do escritor e professor paraense Daniel Munduruku, uma conversa sobre a importância das histórias indígenas na literatura brasileira. Enfim, esse assunto tão fundamental, sobretudo hoje, né, Dia da Educação. Então, acho que estamos muito alinhados com o momento. Daniel pertence ao povo indígena de mesmo nome, que hoje se situa entre as regiões do Pará, do Amazonas e do Mato Grosso. E aí eu vou ler um pouquinho sobre a sua trajetória, para as pessoas também entenderem com quem estamos falando. Eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor para debater esse tema com a gente. Então, vou falar um pouquinho sobre você. Pioneiro na literatura indígena contemporânea, Daniel fez a sua estreia na literatura em 1996 com o livro infantil Histórias de Índio, que foi o primeiro de um indígena para crianças não indígenas. De lá para cá, ele lançou mais 53 livros, que já venderam 5 milhões de cópias e recebeu importantes prêmios e reconhecimentos por sua obra, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio da Academia Brasileira de Letras. E, além disso, o Daniel Munduruku é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, é pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, é membro fundador da Academia de Letras de Lorena, também é diretor-presidente da ONG e selo editorial Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais, e também um grande ativista da palavra. Tudo certo, Daniel? É isso mesmo? Quanta coisa, né? Muita coisa. Parece que não cabe numa pessoa só tudo isso, na verdade. Poxa, eu queria Olha, te agradecer muito a sua presença, viu? Estamos muito felizes. pois então, eu também estou muito feliz. Quero pedir desculpa aí pelo atraso. Tinha muito trânsito aí nos rios, né, na internet, aí Imagina. eu acabei me atrapalhando. Mas muito obrigado pelo convite, pela estante virtual ter lembrado do meu nome para essa conversa. Uma conversa muito importante sempre que vocês organizam aqui nas redes sociais, fundamental, inclusive, né, nesse nosso país que precisa ainda desenvolver o gosto pela leitura, né, a leitura que é tão fundamental, e tudo isso que você falou a meu respeito serve apenas para dizer assim que eu cheguei até aqui por conta da leitura, né, por conta do livro, por conta da literatura. Se possivelmente eu poderia, claro, a gente pode ser feliz em qualquer canto, fazendo qualquer coisa, né? Mas certamente eu fui descobrindo na leitura e na literatura e na leitura ou na leitura literária, né, um mundo novo. E esse mundo me deu a possibilidade, inclusive, de perceber meu próprio mundo, meu mundo, o mundo urucu, né? Perceber o mundo da onde eu venho, porque a leitura ela nos permite exatamente fazer esse caminho, né? De a gente poder sair um pouco da gente, mesmo que a gente viva lá no meio da aldeia, lá na roça, lá no meio do mar, alguma coisa, onde for, a gente tendo um livro como companhia, ele nos ajuda a entender melhor o mundo que a gente vive.
Por isso, o meu ativismo, como você lembrou aí, é muito no sentido de fortalecer a leitura literária entre as crianças e os jovens, porque é assim que eu entendo que a gente vai conseguir construir um mundo mais consciente, um mundo mais respeitoso, respeitoso pela nossa diversidade. Quando a gente lê, a gente percebe que o mundo é muito mais bonito quando a gente permite que o outro seja, sabe? Quando a gente não quer colonizar o outro. Quando a gente é livre e quer que todo mundo também seja livre. E só o livro nos livra dessas coisas. Com certeza. Que bonito, que começo maravilhoso. Já fiquei emocionada aqui. E como você puxou essa questão, né, da importância da leitura na sua vida, eu queria te perguntar se você lembra do primeiro autor indígena que você leu, ou daquele que mais marcou a sua vida em algum momento específico. A gente sempre abre as conversas com esse tema, porque a gente geralmente recebe autores, escritores que marcam as vidas de outras pessoas, mas a gente sabe que esses escritores também foram marcados por outros escritores, enfim, por outras leituras. E aí eu queria saber se você se lembra de algum escritor que marcou a sua trajetória e como a literatura entrou na sua vida, né, e se tornou esse alicerce, né, esse lugar tão importante para você. Então, Yasmin, eu queria contar uma historinha rapidinho, se você me Claro, fica à permitir. vontade. Porque, como você me apresentou aí, o nosso público está sabendo, eu sou um indígena, né? Eu sou de um povo tradicional. A palavra Munduruku dá nome também a um povo originário do Brasil, que as pessoas erroneamente chamam de índio. As pessoas olham para mim, olham para a minha beleza e dizem que eu sou um índio. E eu costumo lembrar para elas que não sou um índio. Eu sou Munduruku, né? Quer dizer, eu pertenço a um povo originário desse nosso país. E eu tive contato com a leitura tardiamente, eu diria. Porque, por ser de um povo originário, a leitura que a gente sempre aprendeu inicialmente a fazer foi a leitura da natureza, sabe? A gente não teve contato com o livro, porque nós somos de uma tradição oral, então a gente escuta histórias. A gente cresce ouvindo histórias. E as histórias, elas dominam o nosso imaginário e tudo mais. Porque quando a gente não tem contadores de histórias, no caso da cidade, a gente corre para os livros, claro que são os nossos contadores de história. Né? Os autores acabam sendo os nossos contadores de história. Mas na floresta, a gente não tem livro. Não é um povo de tradição escrita, portanto, a gente tem os contadores de história. São eles que vão alimentando a nossa imaginação. Então, eu tive muita felicidade assim, de crescer dentro de um povo em que os nossos avós, nossos pais, eram os nossos contadores de histórias. E, portanto, a gente aprendia, a gente cresceu treinando os nossos sentidos, todos os nossos 5 sentidos, né? Para a gente poder olhar para o mundo e ver a magia do mundo, a beleza do mundo e, ao mesmo tempo, os perigos. Essa leitura que os avós faziam, contando histórias para a gente, nos ensinavam a sobreviver, entre outras coisas. E nos ensinavam também como conseguir alimento, como estar bem na floresta, como conseguir o remédio que a gente precisa, como conviver com as outras pessoas. Tudo isso nos é passado através das histórias. Né? Um dia eu fui para a escola. Fui obrigado a ir para a escola na cidade, portanto, fora de aldeia. E foi na cidade que eu tive assim, o primeiro contato com a leitura, com o livro. Só que o livro, para mim, era um objeto qualquer, não tinha importância nenhuma, porque eu não sabia nem o que era um livro. Fui aprender lá na escola, mas antes disso, eu tive que aprender a ler português, tive que ser alfabetizado para poder chegar no livro também. De modo que até meus 7, 8 anos, eu falava muito mal português e tive que dar meus pulos, como dizem, né? Dar meus pulos para poder conviver na floresta. E eu fui estudar numa escola que tinha uma biblioteca. Mas, como eu falei, biblioteca era um lugar sagrado, assim, sabe? Ninguém entrava na biblioteca, só os professores, às vezes os padres, era uma escola de missionários, né?
Eles entravam, então era um lugar assim, meio sagrado, a gente olhava de longe. Mas a gente tinha uma obrigação nessa escola que era de ajudar na limpeza dos ambientes. Então a gente passava uma temporada limpando o ambiente, depois ia para outro lugar e tal. E um dia caiu a minha vez de ir limpar a biblioteca. Olha só que história. Aí eu fui, né? Chegando lá, vi, tinha umas teias de aranha, tinha umas coisas na parede assim. Eu resolvi limpar, claro, meu trabalho era de limpar. Eu fui lá, peguei a vassourinha e fui limpando e tinha justamente uma teia de aranha em cima de uma prateleira que formava assim. Uma ponta da teia estava num livro, lá num grupo de livros, e uma outra ponta estava em cima da prateleira. E eu fui lá, fiz meu trabalho, tal, limpei a tal da teia, a tal da sujeira que estava lá, né? Aí no dia seguinte, quando eu voltei lá, a aranha tinha feito a teia no mesmo lugar. Isso já Caramba. me deixou assim meio grilado, sabe? Aí eu fui lá e limpei novamente a teia de aranha, né? Tudo bem, meu trabalho. Você me desculpa, dona Aranha, mas é isso que eu vou fazer. E quando eu voltei no dia seguinte, a aranha tinha feito a teia no mesmo lugar. E aí eu disse assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu quis saber no que a aranha estava lendo. Por que ela se interessou tanto em fazer uma das pontas em cima de um livro específico? Aí eu fui lá, bem, assim, de mansinho, dessa vez não limpei a teia, só afastei um pouquinho e puxei um livro. Puxei um livro e comecei a folhear esse livro. E eu ia folheando, não sabia ler direito, mas as imagens eram interessantes. Fui folheando e tal, e fui lendo, né? Lendo da minha dificuldade de leitura, eu fui lendo. Até que uma hora dessa, eu fiquei tão encantado com aquela história, ia entendendo um pouco o enredo daquele livro e tudo mais. E aí eu pedi para o meu colega que no dia seguinte ia me substituir ali para trocar com isso, para eu continuar ali na biblioteca, porque eu queria continuar lendo aquela história. Eu não podia levar o livro embora. Então eu queria continuar lendo. E eu fiquei ali uma semana inteira, né, tentando terminar de ler o livro. Não tinha uma leitura dinâmica, então era a leitura mesmo de quem estava sendo alfabetizado praticamente. E fiquei ali. Sabe que livro era esse, Yasmin? Esse se chamava Pequeno Príncipe. Ah. Esse livro. E ele me impactou tanto, 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 que eu costumo dizer que foi uma aranha que me ensinou a ler. Foi uma aranha que me incentivou a ler. E eu acho que isso tinha a ver muito com o fato de eu viver na floresta, e na floresta a gente tinha que estar sempre muito atento, né? Eu que estava meio cabeçudinho, queria limpar tudo, depois eu fui alertado pela própria aranha, né? Dona Aranha, que eu devia prestar mais atenção nisso. E, de fato, esse foi, meu, assim, digamos, o primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li me impactou muito assim no meu gosto pela leitura, e depois eu fui atrás de livros parecidos, né, como aquele que tinham ilustrações também. Então eu comecei a me interessar mais por livros ilustrados, claro, né, criança ali. Eu Sim. queria saber um pouquinho como é que é aquele mundo. E foi assim, porque só depois, mais tarde, é que eu realmente peguei gosto pela leitura, gosto mesmo assim de ler, né, mais coisas, livros com títulos diversos. Mas naquele primeiro momento, e por isso também eu me encantava muito com as histórias em quadrinhos. Lia muito Turma da Mônica, lia muito umas revistas assim que era mais divertida, era mais legal. A leitura da escola, assim, que era obrigado a ler, eu achava um porre, né, de ficar lendo aquele livro chato que eles indicavam para a gente. Eu queria ler mesmo, era coisa mais fácil. Sim. A Cristine comentou aqui que adorou a história da aranha do livro do Pequeno Príncipe. Realmente muito bonito, muito legal, né? Como que, enfim, é sempre surpreendente, né? Saber como que a literatura entra na vida das pessoas, porque cada pessoa, né, tem uma história muito única e a sua é muito bonita.
A gente está começando essa live de uma maneira muito, muito sensível e eu estou muito feliz com o curso dessa nossa conversa. Que bom poder recebê-lo aqui. Agradeço mais uma vez. E você trouxe um ponto muito interessante nessa sua resposta, que foi a questão da literatura oral, né? Porque a gente tem uma visão ocidental de que a literatura é aquela que está somente nos livros, né? De que, enfim, as tradições orais, as histórias que se passam de gerações em gerações, elas não são aparentemente consideradas, né, pelo cânone como literatura. E aí eu queria trazer um contexto para essa minha fala e essa provocação que eu vou te fazer, enfim, porque essa questão das histórias indígenas serem consideradas como literatura de fato aqui no Brasil, isso demorou muito, né, a acontecer, assim, muito mais do que deveria. E a gente tem uma lei, né, que é a Lei 11.645, que em 2008 incluiu a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo das escolas, que abriu, né, caminho para que essas publicações de obras literárias de autores indígenas e autores negros, enfim, se ampliasse, né, no país, assim, abriu caminhos para que realmente a gente começasse a olhar para essas histórias que já estavam séculos antes dos livros escritos, né, tipo, sendo perpetuadas entre gerações, e aí a gente definiu que, não, agora eles são literatura, mas assim, já estavam aqui muito antes, né, essas histórias já estavam sendo perpetuadas muito antes do cânone da literatura ocidental ser instituída. E aí eu queria te perguntar, né, levantei essa provocação para te perguntar, quem veio primeiro, né? A literatura indígena ou a literatura ocidental brasileira? E em que momento essas duas literaturas passam de fato a caminhar juntas, né? Como a literatura indígena sendo incluída numa literatura brasileira mais universal, né? Num conceito mais universal de literatura brasileira. É uma boa pergunta. Isso é uma pergunta que, na verdade, não tem muita resposta. Como é aquela velha pergunta que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Fica sempre aí na dúvida de responder. Mas eu queria fazer só uma separação entre uma coisa e outra. Qual a diferença, né, entre literatura oral e literatura escrita? A literatura escrita, ela normalmente é uma literatura mais individual. A pessoa pega o livro e tem uma experiência individual com aquele livro, Uhum. né? E aí ele vai fazer uma viagem imaginativa e tal, junto com o autor que escreveu aquela história. Já a literatura oral, ela é muito mais coletiva. Ela impacta nas pessoas de uma forma muito, muito diferente. O livro, ele cai aqui na cabeça da gente primeiramente. Porque a gente lê, e para ler, a gente precisa saber ler, né? Então, a gente já passou por um processo de alfabetização. Então, a gente já tem também a influência do professor, da professora, né, do livro que a gente lê e tudo mais. Então, é tudo muito aqui, muito, muito dentro da nossa cabeça. A oralidade, ela funciona aqui dentro, nesse outro ouvido, dentro do coração da gente. Então, ela impacta diretamente no nosso sentimento. O livro ele impacta na cabeça, depois ele desce, em alguns casos. Outros são tão ruins, livros tão ruins que a gente nem faz questão de não descer para o nosso coração. Mas, grosso modo, a história falada, a história narrada, a oralidade, ela impacta porque a gente não tem como fugir dela. O livro você joga. Ali não quero mais ler, não gostei. Né? Mas a fala, a gente não pode se desfazer dela. Ela já causa um impacto direto dentro da gente e vai fazer o caminho dela. Faz o caminho, né? A história narrada, ela faz o caminho dentro da gente, pode ser um caminho de alegria, de felicidade, de tristeza, de medo, né? De pavor, pode ser de aventura, pode ser romântica, porque a história contada tem muito a ver com a alma, ou o espírito, ou a criatividade de quem conta essa história. O livro também é assim, é verdade. Mas, na hora em que a gente ouve um contador de história,
aí a gente relaxa, né? Porque aquilo realmente causa uma reação imediata. Nesse sentido, a oralidade é muito anterior à leitura, à literatura escrita, né? Porque a fala nasceu primeiro. Aliás, existe uma narrativa, inclusive, que a gente ouve, né, da Bíblia, né, judaico-cristã, que diz assim, começa assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, né? E a palavra estava em Deus. É assim que começa. Ou seja, a primeira coisa que nasceu foi a palavra, né, na gente. E, dizem os Guarani, a palavra tem alma. A palavra tem alma. Portanto, ela causa, e eu falo novamente, ela causa esse impacto na gente. Uma palavra, uma história contada oralmente, ela é muito mais transformadora do que a leitura de um livro. Porque para ler o livro, você, como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer todo um exercício, sabe? Com ele. A gente tem um trabalho danado, porque antes de mais nada a gente tem que saber ler, né? E saber ler não é só saber decifrar palavras, mas é também ler o que as palavras querem nos dizer, né? É buscar os sentidos vazios entre as palavras. Isso exige, naturalmente, uma maturidade do nosso pensamento. Já a palavra falada, não. Ela segue porque, como dizem os Guarani, novamente repetindo, a própria palavra tem alma. É diferente da palavra escrita, que nem sempre tem alma, né? A gente tem que dar alma para ela, às vezes. E já a palavra falada sempre tem. Por isso que a palavra ela pode ser muito cruel, né? Ela pode ser muito cruel, ela pode ser muito daninha, ela pode ser muito nociva, ela pode ser destruidora, né? Assim como ela pode ser também grandiosa, ela pode nos levantar, pode nos erguer, pode levantar a nossa moral, né? É só a gente pensar assim, quantas vezes a gente escuta, né? Elogia teu filho, elogia o teu marido, tua esposa, elogia, né? Diz uma palavra boa para levantar, né? Levanta, porque a palavra boa que sai da gente tem alma. Então ela pode levantar, mas ela tem alma também para derrubar a gente. Então, nesse sentido, é super importante, eu repito aqui para os nossos amigos, que a importância de contar histórias. Contar histórias. Histórias primeiro faladas. A primeira história que as nossas crianças têm que ouvir é a história falada, né? Porque a alma delas, das crianças, está mais em sintonia com isso tudo, né? Com esse universo que só depois que, quando a gente cresce, é que a gente vai lidar com esse mundo que é o mundo mental. É o mundo das ideias, é o mundo das dívidas, é o mundo das contas, é o mundo, né? É aquilo que nós chamamos de mundo real. Só que esse mundo real, ele é um mundo que nos tira a magia, às vezes. Num primeiro momento, a palavra falada lá no início, ela faz sentido, vai fazendo sentido. E depois a palavra escrita, ela é fundamental também para a gente continuar alimentando essa nossa criatividade. Não sei se respondi sua questão, mas enfim. Respondeu perfeitamente. Respondeu perfeitamente. Inclusive, aproveitando essa resposta linda sobre a importância da palavra, existe uma outra tendência, né, equivocada das pessoas entre as pessoas não indígenas no Brasil, em descrever as histórias indígenas como representantes de uma única narrativa. Como você já falou, né, como se todas as pessoas indígenas de diferentes povos fossem pertencentes a um único lugar e a uma única, enfim, uma única comunidade. E aí, enfim, mas se a gente for analisar, por exemplo, né, pelo aspecto da linguagem, no Brasil existem mais de 270 línguas indígenas diferentes, como uma pesquisa do IBGE mostrou recente. E aí eu queria perguntar a você como essa pluralidade tem sido traduzida na literatura indígena, né? Porque a gente sabe que, enfim, na literatura não indígena, a gente acaba recorrendo muito ainda a essa generalização.
mas a gente tem tido cada vez mais autores indígenas, né, tipo, escrevendo as suas próprias narrativas. Então, eu queria te perguntar justamente isso, como você observa essa pluralidade, né, que, enfim, é imensa, como a gente vê nas línguas, da quantidade de línguas, por exemplo, que tem só no Brasil, de populações indígenas, e eu queria te perguntar isso, como essa pluralidade é traduzida na literatura indígena brasileira. Legal, legal. Então, é isso mesmo. Nós somos no Brasil 305 povos, falamos 274 línguas. Só saber disso já seria motivo para a gente minimamente desconfiar da história que nos conta, da história de que os indígenas são únicos, são iguais, são parecidos, e que porque é uma narrativa mesmo, uma narrativa hegemônica que foi sendo repetida muitas vezes e acabou virando uma verdade, de modo que as pessoas quando olham para mim, repito, né, elas dizem que eu sou índio. E elas dizem que eu sou índio porque elas dizem também que eu tenho cara de índio, né? Tem cabelo de índio, tem cabelo liso de índio, tem olho puxado de índio, tem maçã de rosto saliente de índio e, claro, tem um corpo esbelto de índio. Só que não. E por conta disso, imediatamente as pessoas dizem ele é um índio, porque estão acostumadas ao padrão, né, digamos, assim, ao estereótipo. É isso que nós chamamos de estereótipo. E eu costumo lembrar para as pessoas que, de fato, embora eu tenha essas características, elas existem em mim porque eu pertenço a um povo específico. Essas características me colocam dentro de um povo. E esse povo é o povo Munduruku. Só que o povo Munduruku é um dos 305 outros povos que existem no Brasil e que estão presentes em vários lugares, em todos os estados brasileiros, e que habitam diferentes regiões, diferentes territórios, diferentes biomas. Portanto, o conhecimento desses povos são diferentes. O povo Munduruku é um povo de floresta. Né? Eu venho, por exemplo, do estado do Pará, né? Onde está o grosso dessa população. Mas o povo Munduruku também está presente no Amazonas e no Mato Grosso. Nós somos uma população de mais ou menos 15 mil pessoas. Pouco, sim, mas formamos talvez um dos maiores grupos indígenas em número de pessoas, dentre esses 305 povos. Falar dos 274 línguas nos coloca também em 274 formas de ler o mundo, porque as línguas são formas de leitura do mundo, né, que a gente faz, que cada povo faz. Portanto, dentro do Brasil existem outros 305 Brasis, né, e 274 formas de falar Brasil. Portanto, quando você fala dessa diversidade cultural, ela é fundamental, inclusive, para a gente vencer a narrativa hegemônica que diz que todos os índios são iguais. Né? E aí o professor, a professora, o educador, o pai e a mãe, elas, sabendo dessa notícia, dizem, opa, então tem alguma coisa errada com o dia 19 de abril. Né? Tem alguma coisa errada com essa data. E aí começam a ficar mais atentas. Daí a importância da gente estar o tempo inteiro reforçando. Olha, não podemos tratar esse dia como se fosse o dia de um ser que não existe, né? Que é esse ser único, uma unidade. Não, não existe. Existe talvez o dia da diversidade indígena, existe talvez o dia do indígena, o dia da diversidade linguística, sei lá. Pode colocar o nome que quiser. O que não pode continuar reproduzindo é o dia do índio, como se fosse o dia de uma ficção, né? O dia, sei lá, isso, de uma ficção mesmo. Então, eu penso assim, que o Brasil ele é rico e é bonito exatamente porque, salvaguardadas as devidas proporções, houve um encontro, ainda que encontro violento, ainda que encontro meio esquizofrênico, ou coisa que o valha, o Brasil ele se tornou o que é hoje, né, na sua composição identitária, a partir do encontro-desencontro dessa diversidade, né, do indígena originário
do negro escravizado, né, que veio para cá, né, do negro africano que foi escravizado e trouxe veio para cá, e aqui também se estabeleceu como discurso, como cultura, como identidades e tudo mais. E foi desse encontro, desencontro dessas diferentes culturas que surgiu o brasileiro, que surge o brasileiro hoje. Porque o brasileiro mesmo, se a gente pensar no brasileiro tal como ele apareceu, como ele surgiu, como num mito de origem, né? Ele nasceu lá atrás, lá no século XVI, antes da chegada dos africanos por aqui. Ele chegou e nasceu do desencontro entre os taradinhos portugueses que chegaram por aqui, encontraram os corpos das mulheres indígenas e fizeram nascer esses primeiros brasileirinhos, né? Que depois acabaram sendo desprezados, marginalizados, trocados pelos outros brasileiros que foram nascendo. Brasileiros porque aí vieram as mulheres portuguesas. Só para assim, os nossos amigos ficarem sabendo que os primeiros 50 anos de Brasil, na verdade o Brasil é uma invenção bem posterior, mas os primeiros 50 anos, de 1500 a 1550, não haviam mulheres portuguesas no Brasil, aqui nesse território. As primeiras mulheres portuguesas que foram trazidas para cá para casar com os homens portugueses, eles só chegaram aqui em 1551. Olha só. E aí que se constituíram algumas famílias, então, de brancos e tal. Mas, como nós sabemos, os homens, o bicho homem, o macho, ele é taradinho. E, e quando ele encontra as mulheres, os corpos das mulheres tupinambá que ele encontrou aqui, ele provavelmente cometeu uma porção de movimentos violentos, né? E daí nasceriam os primeiros brasileiros. Eu conto isso para a gente entender que depois, esse primeiro encontro, esse primeiro Brasil que nasceu, é de português e indígena. Só posteriormente é que vai nascer também os outros brasileiros do encontro de português com as negras, né, com as mulheres negras. Nunca era o encontro dos homens negros com as mulheres brancas, mas era sempre o encontro, que não era encontro, era um desencontro, né, de homens brancos com mulheres negras. Aí vai nascer uma segunda leva de brasileiros, de crianças brasileiras. E por aí vai. Então, essa identidade que vai se formatando e nascendo o Brasil, vai fazendo o Brasil enquanto povo e surgindo, que vai chegar ao século XXI, que somos nós, com essa junção toda, né? E que deveria, inclusive, nos orgulhar enquanto brasileiros. Mas o que a narrativa hegemônica fez? Ela fez a gente não gostar nem de indígenas, nem de negros. De modo que a gente é mesmo um país racista por conta disso. Sim, com certeza. Eu ia para a minha próxima pergunta, mas a gente está recebendo várias perguntas interessantes aqui. E aí, para a gente aproveitar esse gancho da oralidade que a gente está falando, o Samuel de Monteiro te perguntou: qual a importância da oralidade das histórias para o ensinamento dos pequenos na tribo? Quem conta as histórias e com quais motivações? Você poderia responder sobre isso? Samuel, a primeira coisa, a gente não costuma usar a palavra tribo para se referir aos povos indígenas. Vocês viram que em nenhum momento aqui eu falei que eu era de uma tribo. Eu falei sempre que eu sou do povo Munduruku. A palavra tribo também é uma dessas palavras hegemônicas que foram trazidas para cá e elas servem muito para dividir, né? Dividir em tribo um povo é uma forma também de esfacelar esse povo, né? E, portanto, dominar. E essa palavra, quando é usada dentro são os pais, as mães, né? O pai e a mãe. O segundo contador de histórias são os tios e as tias. O terceiro grande contador de histórias são os avós. Esses, sim, digamos, recebem uma categorização, né, de sábios. São os anciãos.
Por que os anciãos são importantes como narradores, como contadores de histórias? Porque são eles que já viveram a experiência da vida. Eles já passaram das várias fases. Nessas fases, também eles ouvindo as histórias. Então chega uma hora que eles dominam de tal maneira essas histórias que cabe a ele contá-las. E o papel de um avô, né, de um avô numa aldeia indígena, numa comunidade indígena, avô que vai fazer digamos, essa atualização da história. O avô vai lá no passado, porque ele tem, né, ele traz a memória consigo, ele vai lá no passado, busca as histórias que são importantes para a gente entender o momento que a gente está vivendo. Então, cabe a ele fazer esse movimento, né? Eu digo que é um movimento circular, que é um movimento mesmo da memória. A memória ela precisa estar o tempo inteiro se atualizando. E o avô ele vai colocando novos elementos nessa história. Por isso, uma história falada, ela nunca é a mesma. O enredo é o mesmo, mas o jeito de contar é sempre diferente. Muito diferente do livro, que quando a gente estabelece a história, ela congela. E todo mundo vai ler a mesma história. Mas, na narrativa oral, a história é sempre nova, porque ela é atualizada pela oralidade, pela voz do contador de histórias. Então, todo mundo é um grande contador de história, todo mundo precisa saber contar história, porque contar história também é um instrumento pedagógico. Eu tenho um livro que se chama Catando Piolhos, Contando Histórias. Esse livro, Catando Piolhos, Contando Histórias, é um livro em que eu parto do princípio exatamente de que catar piolho é uma forma estratégica, digamos, didática, pedagógica, de as mães, principalmente, darem conselhos aos filhos e contarem histórias. Porque, às vezes, não é para pegar o piolho, né? De fato, tem piolho na cabeça. Mas é uma forma de as mães trazerem os filhos para perto de si. Né? Portanto, acolher a criança. Quem conta história sabe que precisa acolher. E eu digo que educar é exatamente esse movimento. Já que estamos falando do Dia da Educação, né? Educar é exatamente esse movimento que o educador faz, o professor deveria fazer. Né? A primeira estratégia de um bom educador é acolher, é trazer para junto do peito, né? Para que a criança se sinta reconfortada e ela gere a confiança e ela crie uma confiança no educador e na educadora. E aí tudo aquilo que o educador e a educadora forem compartilhando, né, com ela, ela vai captar, porque a voz, a palavra, tem algo, né? E podem ser, como eu digo, repito novamente, podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins. Infelizmente, nunca um bom educador diz coisa ruim. Aqueles que não são educadores nunca conseguem fazer esse movimento de acolher, porque normalmente eu faço uma distinção, inclusive, entre ser professor e ser educador, né? São duas coisas diferentes. O educador ele costuma ser muito mais amoroso, mais amoroso, como o pai, como a mãe, que podem ser os primeiros educadores. O professor, ele quase sempre é só um profissional, ele é um transmissor de conhecimento. Então, ele está ali para transmitir conhecimento. O educador está ali, não, para compartilhar saberes, que é diferente. Né? E os saberes educam muito mais do que o conhecimento, porque o conhecimento, novamente, né? O conhecimento está aqui, mas os saberes estão aqui. Com certeza. Eu queria voltar um pouquinho, a gente está recebendo várias perguntas, eu vou fazê-las todas, gente, fiquem tranquilos, mas eu queria voltar um pouquinho num ponto, que é a questão dos estereótipos, né, que a gente tinha falado, e que também tem a ver com essa questão dos termos tribo, índio, enfim. Você, Daniel, recentemente participou do especial Falas da Terra, que foi exibido na Rede Globo no dia 19 de abril. Enfim, como a gente já disse, né, a data que marca a comemoração do Dia do Índio aqui no Brasil.
E aí, no seu depoimento, você falou isso justamente, né? Que essa data, ela deveria ser, na verdade, uma data de consciência indígena e não de uma celebração que reforce certos estereótipos a respeito dos povos indígenas. E aí eu queria aplicar essa sua fala à literatura brasileira e te perguntar de que forma os povos indígenas, né? Os indígenas têm sido representados nos livros, enfim, escritos por não indígenas, né? E como que você percebe esse movimento de reconstrução das representações sobre esses povos na literatura, sobretudo pelas pessoas, pelos escritores indígenas como você, que estão escrevendo, que estão colocando as suas histórias de uma maneira diferente, como a gente já disse, enfim, existem diversos povos indígenas, muitas línguas, então muitas narrativas diferentes a serem contadas. Então, eu queria saber primeiro como você percebe de uma maneira geral a representação dos povos indígenas no Brasil, enfim, historicamente falando, e como você nota isso mais recentemente, nessa reconstrução dessas representações que foram criadas historicamente de maneira generalista e tratando os povos indígenas como se fossem uma coisa só. Muito bem, muito bem. Isso aqui é pano para manga, né? Dá para a gente falar horas a respeito disso, mas resumindo, eu diria assim que, na verdade, assim, o Brasil fez 521 anos, há 2 dias atrás, né? Sei lá, 5 dias atrás. 521 anos é a história contada pela voz hegemônica, contada por aqueles que se consideraram os colonizadores, os vencedores. E durante 500, pelo menos 500 anos, vamos deixar os 21 anos como uma reserva. Mas durante 500 anos, a história foi contada pela ótica do vencedor. Portanto, o vencedor, e aí quando eu converso com crianças a respeito disso, eu sempre faço esse gesto com a mão aqui, né? As mãos, quando elas estão frente a frente e determinam que vão se encontrar, elas se abraçam. E aí, no abraço, a gente fica mais forte, né? No abraço, a gente troca energia, a gente troca saberes, aquilo que eu falava do acolhimento que o educador faz. A história do Brasil, no entanto, não é a história de duas mãos que, estando frente a frente, se abraçam. Ela é a história, na verdade, de duas mãos que se fecham. Eles ficam frente a frente e nunca conseguem se abraçar. Portanto, é uma história de dor. Se a gente insiste em bater uma mão na outra, muitas vezes, daqui a pouquinho começa a magoar, começa a ficar machucado, começa a doer. E é claro, a gente não é bobo, a gente não vai fazer isso. Então a gente separa as mãos. Só que no caso do Brasil, não houve exatamente uma separação dessas mãos. Houve, na verdade, aquele que se considerou o vencedor, ele começou a impor sobre aqueles que ele considerava inferiores toda uma narrativa e foi jogando esse cada vez mais para a periferia. Se ele pudesse matar, matava. Perseguia, destruía, detonava, estrupiava, fazia violências contra esses povos e tal, escravizava, enfim. E isso foi acontecendo. E, claro, tentando tirar deles o que podia ser sinônimo de riqueza, de poder e tudo mais. E numa guerra, e vamos considerar isso uma guerra, aquele que vence a guerra, ele sempre se coloca como herói. Ele cria os mitos, ele cria as narrativas e ele cria os heróis. Cria imagens, estátuas, vai fazendo monumentos para comemorar o que muitas vezes foi a simples destruição de outras vozes. Então, a história do Brasil é a história de apagamento dessas vozes. Porque essas vozes não tinham direito, né, de se colocar, se posicionar. E quem deu a narrativa e quem fez a narrativa foi justamente esses que se consideraram vencedores e impuseram a sua narrativa para todo mundo que vinha chegando depois, os que vinham nascendo e tal, através de uma instituição
muito importante, mas também muito complexa e complicada, que se chama escola, educação escolar. E a escola ela já foi dita como um aparelho ideológico do Estado, porque ela é a transmissora exatamente da ideologia dessa voz dominante. De modo que as crianças vão para a escola para serem formadas. Isso quer dizer que elas vão para a escola para serem colocadas numa forma, né? Numa forma, receberem uma formação, né? É que nem um bolo que a gente coloca numa forma e sai do jeito que a gente quer, né? Se a forma é quadrada, o bolo sai quadrado. Se é redondo, sai redondo. Não é isso? A criança ela é colocada na escola, na tal escola, para receber exatamente uma formação, para entrar nessa forma. E para garantir o formato, né, a forma, o formato daquele bolo, a gente vai usar os ingredientes que a gente acha importante. O conteúdo é exatamente o ingrediente. E esse conteúdo é jogado o tempo inteiro na cabeça das crianças, e as crianças acabam crescendo achando que é verdade tudo aquilo. E como as vozes foram sempre silenciadas, as vozes indígenas, as vozes depois africanas, né, que viraram vozes brasileiras, né, afro-brasileiras, elas foram também sendo silenciadas e nós aprendemos, repito o que eu disse anteriormente, a não gostar desse nosso passado. Porque o narrador, o contador, o criador do conteúdo, é o que a gente diz na internet, os criadores de conteúdo, eles vão criar a narrativa que favorece a eles mesmos e aos interesses que eles têm. De modo que nós aprendemos na escola o tempo inteiro a não gostar das populações originárias e das populações africanas que vieram para cá. Ora, para onde isso nos leva? Leva para a negação da nossa identidade, né? E é por isso que a palavra índio é uma palavra que não diz quem nós somos. É uma palavra que nega o que nós somos. É por isso que eu faço sempre a separação entre a palavra índio e a palavra indígena, que são duas palavras totalmente diferentes. A palavra índio é uma negação. Toda vez que a gente fala de índio, quase sempre a gente está se referindo a um ser que a gente considera inferior a gente. Por mais poético que seja, por mais bonito que a gente queira dar o sentido a essa palavra, que é uma forma efetiva de também usá-la, claro, eu entendo, mas a imagem que foi construída ao longo do tempo é a imagem da negação. Por isso que eu digo que a palavra índia é um apelido. E todo apelido, pode reparar, Yasmin, todo apelido que a gente põe em alguém, quase sempre é uma forma de a gente diminuir o outro. Quase sempre está ligado àquilo que a gente não gosta no outro. Ou que a gente, né, acha que não gosta. Ou é gordo demais, ou é magro demais, ou é preto demais, ou é branco demais, ou tem uma deficiência física, ou usa óculos, ou não sei o quê. Né? A gente cria todas as nossas fobias contra os outros exatamente porque é uma forma de nós nos considerarmos os superiores. Né? Porque se eu coloco apelido em alguém, é porque está implícito ali que eu sou melhor que ele. A palavra índio é um apelido. É, portanto, uma negação. Não diz quem eu sou. Diz o que as pessoas acham que eu sou. E o que as pessoas acham que eu sou é algo que elas não gostam, na verdade. Ou é algo que está no passado. Portanto, não faz nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema para elas chamar alguém de índio. Né? Porque é índio, parece índio, programa de índio, né? Perninha de índio, índio que é apito. Né? Quer dizer, quando a gente usa essas expressões, a gente está ligando essa palavra a uma imagem negativa. Já quando eu falo
chamo alguém de indígena, eu estou fazendo uma afirmação. O índio é uma negação, indígena é uma afirmação, né? Porque indígena tem significado. A palavra índio não tem significado. Ela tem imagens. A gente usa imagens para se referir ao índio. Ou ele está enfeitado, está pintado, né? Está lá no meio da floresta, balançando na rede, anda peladão, balançando os balangandãs e tudo mais. É uma imagem. Mas quando a gente pega no dicionário a palavra indígena, a gente vai descobrir que indígena quer dizer originário. Originário de um determinado lugar. Tanto verdade é que se a gente pegar o antônimo de indígena, a gente vai chegar em alienígena. O alienígena é aquele que vem de fora. E no caso da ficção científica, é o que vem extraterrestre, é o que está fora da Terra. Né? E para esse caso aqui, esse exemplo que eu estou dando, é o fora da Terra, é o estrangeiro, também a gente chama. Né? É o estrangeiro, o extra, é o que está fora e que vem chegando. Ora, por isso que indígena ele uma palavra que afirma. Esse camarada aí é um indígena, ele é nativo, ou ele é mais do que nativo, ele é originário. Ou seja, a origem dele é anterior à chegada dos alienígenas. Porque o alienígena tem um momento de chegada, os indígenas não. Eles já estão aqui. Então, por tudo isso, por conta de tudo isso, é que a gente precisa, de fato, olhar para essa diversidade nossa e olhar com carinho e fazer um caminho de volta. Não nos tornarmos indígenas, não, né? Ou todo mundo se tornar indígena, mas, sobretudo, fazer um trabalho de se reconciliar com o passado ancestral do Brasil, que aí vai bater no espírito das pessoas, na alma das pessoas, e as pessoas vão passar a se orgulhar de serem indígenas, né? De serem partes de uma tradição cultural, ancestral que existe no Brasil. É mais ou menos por aí, eu acho. Com certeza, respondeu brilhantemente. A gente está recebendo várias perguntas aqui e, surpreendentemente, já passaram 50 minutos da nossa conversa. A gente tinha planejado fazer 1 hora de live, mas caso passe um pouquinho, não tem problema nenhum, porque, enfim, eu tenho algumas perguntas para te fazer ainda e a galera também está mandando perguntas, então eu vou tentar ser bem breve para também não tomar muito do seu tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta relacionada aos gêneros literários, porque, como eu disse na introdução, no fim da década de 90 você lançou o livro infantil Histórias de Índio, que marcou a sua estreia, né, na literatura e que também abriu caminhos para que outros escritores nativos dos povos originários também escrevessem livros da literatura infanto-juvenil. E aí eu queria te perguntar por que esse gênero literário tornou-se um sucesso, acabou, enfim, vários autores acabaram escrevendo livros da literatura infanto-juvenil depois também, e de maneira geral, essa é uma dúvida minha, eu acho que é uma dúvida de todo mundo que está assistindo também, se a literatura indígena tem trabalhado com gêneros literários específicos ou isso hoje é abrangente, enfim, autores indígenas escrevem sobre tudo e essa questão da literatura mais voltada para o público infanto-juvenil já foi superada. Então, eu acho que essa questão do gênero, ela é muito, assim, na verdade, a literatura indígena, ela nasce dentro de um gênero de literatura infantil juvenil. Né? Claro que antes disso já haviam autores indígenas, já haviam poetas indígenas, tem uma galera que é anterior aos anos 90, né? Que já existe gente que escreve, indígenas que escrevem, desde o finalzinho dos anos 70. Portanto, já é uma galera que tinha uma preocupação com a escrita. Pessoas que foram para viver em contexto urbano, que tiveram uma passagem ou outra pela cidade e tal, acabaram também aprendendo. Né? Eu fui para a escola no início dos anos 70, portanto, eu entrei nesse mundo alfabetizado, na alfabetização, já lá nos anos 70 e tal.
sem nenhuma expectativa de me tornar escritor, de me tornar conhecido, ou de usar a literatura como um instrumento, inclusive, de, de inserção no mundo nacional, no mundo brasileiro. Né? Eu acho assim, que a escolha pelo gênero infantil-juvenil não foi exatamente uma escolha. Foi o que nós tínhamos para o momento. Né? Foi o espaço que se abriu para a gente poder aparecer na sociedade. Eu sou educador de formação, como você leu no começo, né? Eu sou professor de formação, eu sou professor. Então, eu sempre penso até hoje como professor. Ou seja, o que a minha escrita pode ensinar, ainda que seja uma ficção, ainda que seja algo assim que eu estou recontando uma história tradicional, o que essa história pode ajudar a gente quebrar um pouco os paradigmas que essa sociedade hegemônica nos impôs. Porque se trata exatamente disso. Agora, a gente pode quebrar essa hegemonia estando fora da literatura, do movimento indígena político, etc. Ou a gente pode se infiltrar e tentar mexer por dentro. Né? Mexer por dentro. Então, o primeiro momento do movimento indígena foi uma tentativa de enfrentamento. E isso acabou culminando com vitórias importantes, com conquistas importantes de direitos indígenas, né, que foi justamente o enfrentamento político. Né? Dizer, nós estamos aqui e estamos dispostos a brigar. Coisas que existem até hoje, precisa continuar existindo. Só que as novas gerações, quando elas foram surgindo, elas já surgiram dentro desse sistema. E aí, portanto, a gente precisa dominar esse sistema, dominar as linguagens, para que dentro do esquema, dentro do sistema, a gente possa ir disseminando uma visão diferente, uma forma diferente de olhar para esse mundo. Eu, claro, não tinha essa consciência toda lá nos anos 90, quando eu comecei a ser professor. Né? Não tinha muito essa intenção, mas fui percebendo que era um caminho possível. E quando eu lancei meu primeiro livro, que você bem levou Histórias de Índio, que, aliás, este ano está fazendo 25 anos, né? E eu vou começar, inclusive, aí convido os nossos amigos, vou começar a fazer umas lives no Instagram, uma delas vai começar amanhã, às 10 da manhã. Vou começar a falar um pouquinho sobre essa minha trajetória de 25 anos na literatura. E quando eu fiz esse primeiro livro, ele sofreu um impacto muito grande, exatamente por eu ser o primeiro escritor indígena a escrever um livro que tinha como público-alvo crianças não indígenas. Porque, como eu falei, já havia muita gente que escrevia antes, mas a escrita deles era muito voltada para dentro das comunidades, era escrita voltada para as questões políticas, era uma escrita, digamos, mais acadêmica e tudo mais. Eu tive assim, uma preocupação de escrever para criança. Portanto, a minha ideia era minar o sistema, né? Provocar o sistema para que a gente pudesse não entrar mais no jogo só da formação mental das crianças a partir do conteúdo hegemônico, mas que a gente pudesse também dar outros conteúdos e pudesse quebrar justamente os estereótipos, quebrar os paradigmas, a institucionalidade do conhecimento, né? E perceber que é possível a gente fazer isso usando um instrumento que para o homem ocidental, a mulher ocidental, né, é uma coisa assim, é o suprassumo da inteligência, que é escrever livro. A maioria das pessoas acha que escrever um livro torna alguém um ser assim absolutamente fora do esquema, né, fora da humanidade, vira quase uma divindade, né? E usar essa linguagem, usar isso como instrumento, causou um impacto muito grande na sociedade brasileira. Né? Causou um impacto, o envolvimento dos indígenas no mundo da política, causou um impacto dentro das escolas, dentro da educação, né? Porque trouxe uma nova visão.
A Lei 11.645, ela nasce exatamente porque o governo não podia mais dizer assim, nós não temos indígenas que escrevem, então não podemos colocar a educação, a temática indígena na educação, né? Não foi, então houve uma pressão, ainda que indireta, mas dizendo assim, nós estamos aqui, nós estamos escrevendo, nós estamos cantando, estamos representando, estamos produzindo filmes, estamos produzindo arte, né? Enfim, estamos em todos os cantos, estamos na universidade, estamos criando conteúdo, estamos criando pensamentos. Hoje tem uma juventude muito grande usando as redes sociais, bombando nas redes sociais aí, que eu acho maravilhoso, porque não é para dizer assim, ele deixou de ser índio, porque ele escreveu um livro ou ganhou prêmios literários, então ele deixou de ser índio. Ou porque gravou uma música ali, ou porque ganhou um prêmio Jabuti, ou por isso ou por aquilo, né? Isso não é para as pessoas olharem assim, ele deixou de ser. Pelo contrário, assim, é mais uma forma de provar a nossa competência. Podemos ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. Essa era a grande frase do movimento indígena dos anos 80, inclusive. Não é algo novo, mas vale para hoje em dia. Nós podemos usar todos os instrumentos, todas as linguagens, todos os estilos literários, porque nós aprendemos, nós podemos aprender. E, sobretudo, aprender sem abrir mão de ser quem somos. Tá certo? Então, hoje tem assim, uma galera que está produzindo ficção, produzindo novela, produzindo peças de teatro, produzindo crônicas, né? Tem vários intelectuais indígenas escrevendo em jornais. E agora? Vivendo o aqui e agora, né? Usando os instrumentos que o aqui e o agora nos oferece. Isso é prova de que deixamos de ser indígenas? Não. É prova da nossa reafirmação. Nós podemos. Com certeza. Eu queria encerrar a nossa conversa, eu vou para nossas duas últimas perguntas, vou tentar fazer as duas em uma só, vamos ver se vai dar certo, qualquer coisa depois eu te pergunto novamente, mas eu queria encerrar, né, enfim, o dia de hoje, dia da educação, a gente está falando tanto sobre educação, a importância da educação nessa live, queria encerrar com esse tema e aproveitar um gancho que a Adriana trouxe mais cedo, quando a gente estava falando sobre como que as narrativas sobre os povos indígenas são trabalhadas nas escolas. Ela tinha te perguntado a respeito dos livros didáticos, né? Como que isso tem sido trabalhado nos livros didáticos atualmente. E aí eu queria já trazer o gancho da minha pergunta, porque a gente já falou sobre todas as questões, vai fazer meio que um apanhadão de tudo que a gente falou, assim, porque a gente já falou que a gente precisa, de fato, né, trazer essa questão da representatividade, de ouvir as vozes das pessoas. É muito importante, né, que as pessoas possam contar as suas próprias histórias e a educação, como a gente já disse, é um processo fundamental na formação, né, como a gente falou, formação entre aspas, dos cidadãos, das pessoas que vão viver no nosso país. E aí eu queria te perguntar, para a gente olhando, né, de uma maneira geral para o agora, assim, de que maneira as escolas brasileiras, nesse momento, devem trabalhar, né, para dar visibilidade aos povos originários e também oferecer novas perspectivas àquelas crianças que estão ali sobre a questão dos povos indígenas no Brasil e também como que a literatura, nesse processo, ela pode ser uma ferramenta de auxílio, né? Como você já disse, ferramenta muito importante, né? Para além da literatura escrita, também a literatura oral, a contação de histórias, enfim. E a minha ultimíssima pergunta é uma pergunta que eu faço a todos os convidados das nossas lives. Eu peço para que as pessoas indiquem livros para quem está aqui assistindo a gente, para depois, enfim, se quiser se aprofundar mais no que a gente falou, enfim, eu acho que seria excelente se você pudesse, por gentileza, indicar outros autores indígenas, para além, obviamente, do seu trabalho, que você pode falar um pouquinho sobre ele, mas basicamente são essas duas perguntas, sobre as escolas
e se você poderia indicar livros para a gente também. Legal, legal, legal. Olha só, primeira coisa é com relação à imagem que as escolas ainda passam dos povos indígenas, que os livros didáticos trazem. Eu queria lembrar para vocês que nós, indígenas, fomos reconhecidos pelo Estado brasileiro como cidadãos brasileiros há apenas 32 anos atrás, na Constituição de 1988. Antes de 88, os indígenas eram considerados em processo de integração ou de evolução, como alguém dizia, né, que o indígena era considerado selvagem e ele precisava ser civilizado para se tornar brasileiro. Então, era natural, mais ou menos, que nós, indígenas, fôssemos passando, deixando a nossa vida, nosso jeito de ser, e assumindo o jeito brasileiro de ser. Ou seja, a tendência era que nós desaparecêssemos. Mas os indígenas sempre resistiram e souberam sempre resistir e conseguiram fazer com que, em 1988, quando a nova Constituição foi escrita, fosse colocado nessa Constituição a declaração brasileira, né, do Estado brasileiro, de que nós, indígenas, não estávamos não de passagem. Nós não estávamos ali para ser integrados à sociedade, mas que nós éramos brasileiros plenos a partir da nossa própria diferença, né? Ou seja, nós temos o direito de continuarmos sendo quem somos, mas também temos a obrigação do Estado de cuidar para que as nossas culturas elas não desapareçam. Essa é a grande função. A partir daí se abriu então o leque dos direitos indígenas, e aí começamos a poder nos organizar, a poder votar, a poder ser eleito, enfim, né? Ir para as universidades. Começou todo um processo, isso só há 32 anos atrás. Hein? 32 anos atrás. E desses 32, se você tirar 10 anos, que foram os 10 anos mais ou menos de adequação da Constituição a esses direitos, sobram só 22 anos. Ou seja, os indígenas, nós estamos dentro da sociedade como cidadãos brasileiros há apenas 32 anos, mas com direitos plenos mais ou menos há 22 anos. Isso significa exatamente o quê? Significa que nós aprendemos a lidar com toda essa modernidade, né? Aprendemos a viver nesse Brasil complexo, né? Com mais orgulho. Agora, a escola não acompanhou isso de imediato. A produção literária não acompanhou isso de imediato. Se essa visibilidade que foi dada, ela só vai seguir algum efeito, tomar alguma direção a partir dos anos, praticamente dos anos 2000. Quando aí a gente já tem outro governo, outras pessoas dentro do governo com uma outra visão, que é uma visão um pouco mais popular e, portanto, de popularização do ensino, né, universalização, quase que se acaba com o analfabetismo, enfim, houve toda uma remodelação da sociedade e, portanto, uma remodelação também da produção literária e da produção de livros didáticos, que já vinham com uma outra possibilidade, né, com uma outra leitura de Brasil. Quando a Lei 11.645 nasceu, e ela foi colocada, ela foi assinada em 2008, portanto, há apenas 10, 15 anos atrás, praticamente, né? Que as editoras começaram a ter uma preocupação maior em trazer uma imagem mais verdadeira desses indígenas para os seus livros didáticos. Isso porque também o governo fazia questão, através do MEC, o saudoso MEC, que havia naquela ocasião, em que fazia com que as editoras produzissem seus livros a partir de um critério inclusivo, né? A partir de um critério que levasse em consideração a presença real
efetiva e contemporânea dos indígenas nos textos, nas imagens e tudo mais. E aí começou a mudar um pouco a fala. Só que esse governo de esquerda que nós tivemos teve uma duração muito curta. Né? O que era um projeto de construção de uma identidade nacional acabou sendo tolhido em 2016. E aí, de lá para cá, nós temos um retorno à Idade das Trevas, anterior a 1988. Portanto, o que nós estamos percebendo agora, vendo o que acontecer, é que o governo atual ele vai exigir que o novo material didático ele traga a visão distorcida do indígena de novo. Né? Vai trazer outras ideias, vai reciclar, digamos assim, as ideias de 30 anos atrás e vai tentar colocar como ideias novas, que são ideias de uma família que já não existe mais, né? De uma democracia racial que nunca existiu no Brasil, né? Que está na língua, está na boca dessa gente que hoje está no poder, né? Que está no governo. Aliás, só um parênteses aqui, né? Eu soube que hoje a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, ia discutir uma lei que proibia a presença de pessoas LGBTQIA+, em propagandas de produtos. Veja, se isso não é um retrocesso. Né? No mundo Sim. mais diverso que a gente está, ainda estão querendo puxar, voltar para trás nisso. Então, isso tudo está acontecendo em nível estadual aqui, municipal, nas pequenas cidades por aí onde passa a tal da escola sem partido, não sei qual, e porque está acontecendo, se repercute lá por Brasília, por uma visão equivocada que essas figuras têm. Portanto, como eu disse, é assunto para horas de conversa, mas, portanto, a gente tem que vencer isso. Agora, a literatura, e concluindo a pergunta que você me fez, a literatura ela é fundamental, né, para a gente construir essa consciência crítica. Eu falei isso no início, né, a importância de a gente ter uma educação para a liberdade. Saudade do Paulo Freire, porque é dele que vem isso, né, que também é uma figura execrada hoje, justamente por essa gente, porque é alguém que sempre acreditou na educação como prática de liberdade. Não para nos formar, né? Mas para nos libertar. Só a educação pode libertar a gente. Né? Só a educação pode criar pessoas capazes de escolher. Né? Não pessoas que são levadas a frequentar cursos profissionalizantes porque não tem alternativa para vir. Porque não tem condições de escolher, porque não estão preparadas para escolher. Quando a gente pensa numa educação que profissionaliza, nós estamos pensando no mercado, nós estamos pensando em condenar essas pessoas a serem máquinas, serem robôs. Né? E quando a gente está pensando em leitura, a gente está pensando em liberdade, a gente está pensando em criatividade, a gente está pensando na possibilidade das pessoas serem o que elas quiserem ser, não aquilo que se impõe para elas. Então, é fundamental, e a literatura indígena ela está aí para mostrar como isso é legal. E para concluir, finalmente, quero dizer assim, leiam autores indígenas, leiam homens e mulheres indígenas que estão escrevendo muito bem. Leiam Cristina Wapichana, ganhador do Prêmio Jabuti, pelo lindo livro A Boca da Noite. Né? Leiam Tiago Raqui, um poeta do Amazonas maravilhoso. Leiam Rony Assiri Guará, que também é um autor do povo Maraguá, que é um poeta de mão cheia, embora ele escreva prosa mais do que poesia, mas a prosa dele é uma pura poesia. Né? Leiam Lia Minaputi, uma indígena do povo Maraguá também, muito poderosa. Leia Eliane Potiguara, digamos, é a musa inspiradora dos vários escritores, que ela já é uma escritora desde os anos 80.
no Brasil. Né? Leiam Ailton Krenak, olha aí, ganhador do Juca Pato ano passado e um dos maiores vendedores de livros hoje no Brasil. Né? Leiam, enfim, tem um mundaréu de gente fazendo de tudo quanto é tipo de literatura para o deleite dos bons leitores. E a literatura indígena permite a gente ampliar o nosso horizonte. Se a leitura, em geral, ela amplia, a literatura indígena ela permite que a gente enxergue o mundo de uma maneira diferente. Eu aposto nisso. Tá bom? Continue me seguindo aí nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Daniel Munduruku Oficial. Tenho Twitter, tenho Facebook, né? Tenho meu canal no YouTube, onde eu faço live semanal. Apareçam por lá, vão ser super bem-vindos. Muito Amanhã, obrigado, inclusive, Yasmin. tem live, né? Como o Daniel já disse, amanhã tem live lá, né, no seu Instagram, se você quiser reforçar para quem não tinha chegado ainda. 10 da manhã, amanhã eu começo uma série de lives que eu estou chamando Vem para a Roda, né? Em que eu vou contar um pouco a minha trajetória de 25 anos de literatura. Vai ser, claro, não vai ser uma live única, mas vai ser o início de uma série de lives em que eu vou falar um pouco. O tema de amanhã, inclusive, é inspiração, né? Inspiração. Ou de onde, o que eu conto quando conto. Não, esqueci já. O que eu quero contar quando eu conto, quando eu escrevo livro? Alguma coisa assim. Mas o tema principal é inspiração, né? Da onde eu tiro as ideias, né? Que me vêm para escrever livros, o que me inspira, efetivamente. Aí depois eu vou fazer várias lives, inclusive estou pedindo para as pessoas poderem sugerir temas que elas querem que eu desenvolva a partir dos meus livros, claro, né? Não são temas aleatórios, mas eu quero que você fale do livro Catando Piolhos, Contando Histórias, por exemplo. Aí, é claro, isso vai dar pano para manga para a gente conversar muitas coisas. Com certeza, sucesso para a sua série de lives. Estamos muito felizes e estaremos todos lá, né, galera que está aqui assistindo. Vamos lá conferir, porque certamente vai ser super interessante. E eu queria fechar com uma frase da Ilka Dias, que ela comentou aqui nos nossos comentários. Ela disse que você é generosidade em forma de ser vivo, e eu só posso concordar e agradecê-lo mais uma vez pela sua presença e generosidade em compartilhar tanto com a gente. Essa conversa foi muito especial, muito importante para mim, e eu imagino que para todo mundo que está aí assistindo. Então, te agradeço muito, mais uma vez, por ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente sobre esses assuntos tão importantes. E queria reforçar, né, que todas as sugestões de livros que o Daniel deu aqui para a gente, elas vão estar disponíveis amanhã no blog da Estante Virtual. Então, vocês não têm nenhuma desculpa para não ler autores indígenas, vocês precisam ler Daniel Munduruku e todos os outros autores que o Daniel indicou. Então, amanhã é só vocês conferirem lá no blog, que vai estar tudo bonitinho. Mas, por hora, queria agradecer mais uma vez a presença do Daniel. Foi lindo. E obrigada a todo mundo também que conferiu a live. Ela vai ficar salva, assim que eu fechar a live, ela vai estar salva aqui no nosso Facebook. Então, muito obrigada, gente. Um beijo para vocês e viva a educação, a literatura, viva a literatura indígena. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.